Você pode estender as suas mãos para abençoar a vida do servo de Deus? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer e pedir que o Senhor venha usar de uma maneira poderosa o teu servo. Que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor possa abrir as janelas dos céus e abençoar a vida do teu servo. Usa ele de uma maneira poderosa, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridão. Queridos, a paz. Paz, queridos. Eu já estou cansado de dizer como eu fico feliz todas as vezes que sou convidado para estar aqui com vocês. Eu tenho alguns lugares que eu costumo passar 1, 2 vezes no ano, mas sempre existem aqueles que a gente se sente muito acolhido. Eu sou muito grato a Deus por ter me aproximado de vocês. É verdade, eu congrego até que perto aqui, muito embora. Eu não sei se eu tenho sido muito útil para a igreja local, principalmente nesse ano de 2024, onde nós resolvemos atuar um pouco na itinerância, mas a igreja aqui, a 8ª, ela entrou no meu coração. Primeiro o Jackson me convidou, aí eu cheguei aqui, tanta gente conhecida, meus familiares estão vindo aqui, então a gente vai se aproximando cada vez mais, mas principalmente o reverendo Sandro é muito aberto em me ouvir, vocês têm sempre muita paciência comigo, então, de fato, eu fico muito alegre que Jesus continue abençoando vocês. Vocês estão vivendo esse tempo do Profetizar 2025, e eu fico feliz de estar aqui, porque eu estive aqui em 2024, esta está sendo a minha última agenda de 2024, então daqui é para 2025, então eu vim junto com vocês para profetizar também o meu 2025. 2024 foi um ano de muito trabalho na obra do Senhor. Eu acho que essa deve ser 100ª, 20ª vez que eu prego esse ano. Então foram muitas agendas, foram muitos locais. Eu viajei bastante, eu estive pregando bastante, mas aqui é uma igreja que eu sou muito acolhido e agradeço muito, muito mesmo de ter chegado aqui. Queridos, com a autorização do pastor, e eu vou pedir licença para os homens, a quem eu já falei sobre isso, mas hoje estão as mulheres, hoje tem tanta gente que não estava naquele evento de homens que eu vim. Como o pastor disse, eu estava orando ao Senhor para que Ele me permitisse escrever meu primeiro livro. Eu nunca imaginei que fosse tão difícil, mas nesse processo todo, durante a pandemia, quando eu escrevia, depois, olha, demorou muito tempo para conseguir editar o livro e lançar, eu falei para o Senhor que se Ele me ajudasse a escrever o meu livro, eu ia entregar de volta. Você já fez isso já alguma vez? Eu falei, se o Senhor me permitir terminar, eu entrego ele de volta. E o que eu falei? Quando eu terminava de escrever meu livro, ele fala sobre como Deus cuida das nossas vidas, mesmo quando nós não percebemos. Que alguns eventos do nosso passado, pessoas que nós conhecemos, situações boas, outras nem tanto, foram formas de Deus cuidar da gente até a cruz. Você acredita nisso? Só que para falar sobre isso, precisei falar da minha infância. E aí, o Senhor colocou no meu coração que hoje, crianças vivem aquilo que eu vivi no passado. Então eu fiz um propósito com Deus, que se eu terminasse de escrever o meu livro, eu doaria a renda do meu livro para crianças em situação de vulnerabilidade social. Então procurei uma instituição, que já é conhecida da minha igreja, que fica ali no Parque Uziel, que cuida de crianças nessa situação. Falei, se o Senhor me permitir, eu faço. Eu entrego os meus primeiros 1000 livros. Jesus gostou da ideia, meus irmãos. Sabe por quê? Porque quando você entrega um propósito ao seu projeto e coloca ele nas mãos do Senhor, Ele cuida. Você acredita nisso? Meus irmãos, eu lancei o meu livro faz exato 1 ano. Depois que eu descobri que 95% dos autores que lançam livros no Brasil, são lançados 20.000 títulos no Brasil por ano. Vocês sabiam disso? Eu não sabia, quem me falou foi a editora. 95% deles nunca chega a 1000 livros. Eu falei, meu Deus, falei demais, porque agora eu tenho que ser melhor do que muita gente. Isso aconteceu no ano passado.
Mas Jesus gostou tanto, meus irmãos, que eu chego aqui com vocês com 1.500 exemplares vendidos. É para dar glória a Deus mesmo, meus irmãos. Mas para edificar a sua fé, e para a gente já começar a falar de um 2025 diferente, quando você entrega as coisas para Deus, Ele cuida. Eu falei, Senhor, eu vou dar até o custo do livro, o custo é a minha oferta. É muito caro imprimir livro, se um dia vocês forem fazer, vocês vão perceber. E quando eu fui vender, meus irmãos, as pessoas perceberam o propósito por trás do livro, e começaram a pagar pelo livro mais do que ele vale. Sabe por quê? Porque o valor que você dá não se compara ao valor que Jesus dá às coisas que você entrega na mão dele. E aí, teve gente querendo pagar R$50 pelo livro, R$100, eu comecei a me sentir importante. Aí quiseram pagar R$200 pelo livro, 2.000 por um livro, R$3.000 por um livro. E a coisa foi tomando uma proporção, meus irmãos, que pessoas que tinham empresa, descobriram qual era o propósito do livro, compravam um, mas abençoavam com alguma coisa do seu negócio as crianças. De forma que nós completamos o primeiro ciclo, fizemos a entrega oficial de R$155 mil para as crianças. Decorrente da venda desses livros aqui, meus irmãos. E nós já temos uma oferta de R$20 mil guardada. Com 155 mil nós reformamos a primeira parte no Instituto. Depois vocês entram no meu Instagram, construímos uma quadra poliesportiva de alto padrão, coberta, climatizada, com piso oficial, daqueles pisos usados nas arenas olímpicas, melhor do que qualquer colégio particular, porque Jesus faz essas coisas. E as crianças de periferia entram lá, elas nem acreditam que elas têm aquilo. E agora a segunda tiragem do livro tem o objetivo de mudar a realidade da alimentação das crianças. Lá elas tomam café da manhã, almoçam e tomam café da tarde, porque elas estão num período interescolar. Quem está à tarde, estuda à tarde está lá de manhã, quem estuda de manhã está lá à tarde. E aí eu falei, agora eu quero mudar a realidade do refeitório. Quero trocar as mesas, as cadeiras, quero tirar aquelas geladeiras brancas baixinhas, sabe, meus irmãos, que tem um monte e não dá conta. E aí Jesus começou a abençoar, e eu chego aqui com vocês com a bênção que eu recebi, está fresquinha, não faz nem uma semana, que um mercado resolveu entrar no projeto do livro. E as crianças vão comer carne o ano que vem inteirinho, meus irmãos. Porque Jesus faz essas coisas. E eu me comprometi com a venda do livro de ajudar o mercado nessa parte mobiliária do refeitório, que é um pouco mais difícil algumas coisas. Então, se você acredita que o nosso papel nessa terra é também deixar alguma coisa, e que o Evangelho vai muito mais além do que os cultos que nós fazemos parte, mas nós temos responsabilidade com esse mundo em levar o Evangelho, porque lá é uma instituição cristã, onde eles têm também um ensino religioso, então essa é a melhor parte. O último capítulo foi escrito pelas crianças, junto comigo, fiquei 3 meses com elas lá. Eu vou estar ali fora vendendo esse livro. Eu trouxe uns 50, não queria voltar para casa com nenhum. Se você quiser abençoar as crianças, vocês me conhecem, tem minha palavra, o valor vai para elas. Amém? Que Deus abençoe. Abra sua Bíblia comigo e vamos profetizar 2025 em Isaías, capítulo 40. Amém? Isaías capítulo 40 é um texto muito conhecido, mas o Senhor falou comigo neste capítulo. Falou comigo que existem verdades aí, que é sobre coisas que o Senhor tem para fazer na nossa vida, num ano que nós ainda nem tocamos. Você acredita nisso? Você acredita que a sua lista de fim de ano não é nada comparado ao que Deus tem para fazer na sua vida? Eu lembro que eu virei 2023 para 2024 sem saber o que ia ser a minha vida, sem saber o que ia acontecer no meu ano, e eu preguei mais de 100 vezes, eu dei aula na faculdade teológica, eu trabalho, numa empresa, eu tenho o meu emprego, eu lancei um livro, eu vendi mais de 1000 exemplares do meu livro, eu abençoei uma instituição, eu reformei uma instituição, e eu termino esse ano tendo certeza de que aquilo que eu pensava no fim de 23 não era nada comparado ao que Deus tinha para mim em 2024. E eu chego aqui acreditando que o que Deus tem para fazer na sua vida é a mesma coisa. Você acredita nisso? Levanta a sua mão se você acredita. E já começa profetizando sobre você mesmo. Eu não tenho nem ideia do que Deus tem para fazer em 2025 na minha vida. Eu sei que as bênçãos dele, a mão dele estará sobre a minha casa. Amém? Vamos ler um texto meio longo, mas aí depois eu só aplico o texto como eu sempre faço, para a gente poder ganhar tempo.
Isaías 40, você conhece o texto, ele diz: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém e bradai, que já a sua milícia é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor, por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, conhece esse texto? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas a nosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro será abatido, o que é torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo, seca-se a erva, cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva, e cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu, ó Sião, que anuncia boas novas, sobe ao monte alto. Tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a sua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis, aqui está o vosso Deus. Eu vou pular um pouquinho, mas a gente lê ao longo da mensagem. Vai lá no versículo de número 27. Por que dizes então, Jacó, e tu falas, Israel: meu caminho está coberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É insondável o seu entendimento, dá força ao cansado, multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Esse texto é uma profecia por si só, faz parte das profecias de Isaías. Vocês conhecem o profeta Isaías? Isaías, filho de Amós, e ele é conhecido hoje como um dos profetas maiores. Sabe o que eu gosto disso? É que Isaías é conhecido como o profeta maior hoje, e ele só é conhecido porque, se você pegar a sua Bíblia, mesmo que você não tenha muita habilidade, existem alguns livros que você acha rapidamente, não é? Por quê? Porque, como ocupa muitas folhas, você rapidamente entende onde é que está o Isaías. Isaías se tornou o profeta maior pela quantidade de profecias que ele recebeu. Ele é conhecido como profeta maior pelas vezes em que o eterno Deus falou com ele, para que ele fosse até o povo e dissesse: assim diz o Senhor. Eu gosto disso daqui, porque se for para ser conhecido por alguma coisa, que seja pelas vezes que Deus falou comigo. Se for para ser conhecido por alguma coisa, que seja pelo fato de que o Senhor tem falado tanto comigo, que eu tenho alguma coisa para falar para você. Porque nós vivemos uma época onde as pessoas querem ser maior alguma coisa. O profeta maior, o pastor maior, o pregador maior, o cantor maior, e eles acham que isso é ditado pelo tamanho da sua agenda, pela quantidade de banners que aparece a sua foto, pelo tamanho da sua igreja, pelo tamanho do seu grupo. Mas maior de verdade é aquele que ouve a palavra do Senhor. Maior de verdade é aquele que tem os ouvidos abertos para aquilo que Deus tem para falar. Deixa eu começar a profetizar 2025 para você. Que 2025 seja um ano que fique marcado pela voz do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que você ama. Se alguma coisa tem que se destacar em nossas vidas, seja as vezes que o Senhor falou conosco. Acontece que o Isaías foi convidado para profetizar num período complicado. Havia uma turbulência política, turbulência econômica, turbulência religiosa. Os atritos entre o reino do norte e o reino do sul, e a invasão assíria era iminente. A certeza da invasão assíria era tão grande que Judá já estava fazendo aliança com o Egito para ver se defendia da Síria. Israel, o reino do norte,
proibia as pessoas que queriam descer para Jerusalém para adorar. O povo estava perdido. O problema principal é que não eram só os políticos que eram corruptos, não era só a elite que era corrupta, os sacerdotes e os profetas tornaram-se corruptos. Em Isaías capítulo de número 28, os bêbados de Efraim são convidados aos ais do Senhor. Tudo que você lê no livro de Isaías até o capítulo de número 39 é castigo, é dor. É o Senhor alertando o povo acerca dos ais, dos problemas que chegariam porque se afastaram de Deus. 28, 29, 30, 31, 32, é um ai em cima de outro ai. Os capítulos começam assim, depois você estuda lá na sua casa. De maneira que as pessoas falam que de Isaías capítulo de número 1, pastores, até o 39, é o Novo Testamento de Isaías. E o 40 em diante, é o Antigo Testamento, e o 40 em diante é o Novo Testamento de Isaías. Eu gosto de pensar assim, e sabe por que todo mundo pensa assim? Porque há uma mudança no tom de voz de Isaías, entre o capítulo 1, 39 e a partir de 40. O Deus que anuncia os ais, os castigos, para um povo que tinha se afastado de Deus, não entrega apenas ai, não entrega apenas castigo. Isaías foi levantado para dizer que de certo a Síria invadiria, que as mãos do Senhor permitiria que o povo passasse por dificuldades e por problemas, por terem se afastados de Deus. Só que o Deus que você serve, cuidado, tá? Quando alguém vier apenas com os ais sobre a sua vida, porque o ai tem que ser pregado. Eu até sou conhecido até como um pregador mais de ai do que de abraços, vamos dizer assim. Mas o Deus que você serve, que te avisa, que te corrige, é aquele que também tem bênção, é aquele que também vai te apontar o que você vai receber, se você tomar a decisão que Ele está te orientando. Então, eu venho aqui nessa noite, assim como Isaías teve o seu Novo Testamento a partir do 40, anunciando para o povo o que aconteceria se eles escutassem a voz do Senhor, se eles aceitassem a repreensão do Senhor e a correção, como eles seriam abençoados. Eu vim aqui para dizer o que Deus tem para fazer em nossas vidas, no próximo ano, se nós ouvirmos a voz de Deus sobre as nossas vidas. Vocês passaram um ano todo sendo pastoreados, tem pastor aqui. Eu tenho certeza, eu não consigo acompanhar, mas houve momentos em que o reverendo Sandro e os outros pastores trouxeram mensagens um pouco difíceis de ouvir, não foi? Às vezes você voltou para casa com aquela sensação primeira amarga acerca de um texto, de uma palavra, de uma repreensão, de uma reunião mais dura. Isso é pastorear. E agora está chegando 2025, e eu tenho certeza que o mesmo Deus que usa os pastores para nos corrigir, é aquele que também tem para as nossas vidas alguma coisa diferente em nossa casa e nossa vida. Também chega o tempo da colheita. Os teólogos acreditam que Isaías, capítulo de número 40, é a carta de consolo de Deus para a nação. E eu quero trazer uma mensagem para vocês sobre a carta de consolo de Deus para 2025, aqui na 8ª Nazarene, na sua vida. O Senhor tem uma carta de consolo acerca do que Ele vai fazer na minha vida e na sua vida no próximo ano. Então o texto começa dizendo assim: consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. O que ele está dizendo é: Isaías, você falou um monte de ai aí do 39 para trás, mas eu quero que você console o povo. Deus estava consolando o povo antes do problema com a Assíria. Eu vou te explicar. A Assíria não tinha invadido, o povo ainda não tinha sido preso, o problema ainda não tinha chegado. Isso foi profetizado do 39 para trás. Mas o mesmo Deus que profetizou e avisou o povo que se não se convertessem ia ter problema, é aquele que entrega o consolo no capítulo 40. Olha uma curiosidade aqui para você guardar, a primeira para 2025. Se Deus tem consolo antes do problema, Ele tem solução antes da prova.
O que Deus estava falando através de Isaías existe um problema que você ainda nem passou, existe uma prova que ainda nem chegou, existe uma invasão assíria que ainda nem aconteceu, mas o mesmo Deus que usa o profeta para profetizar sobre o que aconteceria, o problema que viria, pastor, é aquele que diz, mas Deus tem consolo para o seu povo. E olha o que o Senhor falou para mim, e eu gostaria de dividir com vocês 2025, tem provas que você ainda não passou, tem dificuldades que você ainda não veio, mas o Deus de Israel já tem consolo e solução para a sua vida, para os problemas que você ainda nem sabe que você vai ter, para as questões familiares que você nem sabe que vai acontecer em 2025, mas Deus já tem consolo, para as questões que ainda nem se desenrolaram na sua vida familiar ou na sua vida financeira, dificuldades que você nem enxerga, mas Deus é aquele que tem a solução antes do problema. Sabe por quê? Porque Ele é o único que sabe o prazo de validade da sua prova. Você não sabe, mas o seu Deus sabe qual é o prazo de validade da sua luta e do seu problema. Eu pergunto, se Deus tem solução para um problema que eu ainda não vivi, então qual é a solução para aquele que eu estou vivendo agora? Ela já veio muito antes do que você imagina. Levanta a sua mão assim que eu quero te falar uma coisa. O problema que você ainda não viveu, Deus tem solução. Então o problema que você ainda está vivendo, está chegando aí. Talvez seja antes da virada do ano a solução. Talvez seja antes de acabar o 2024 a solução. Talvez seja antes até mesmo de terminar esta semana a solução. Porque o Deus que você serve sabe o que você vai passar em 2025 que você ainda nem viveu. E Ele diz para você, eu tenho consolo para a sua vida. O Espírito Santo te consola nesta noite. Do que, Eduardo? Do que você ainda nem viveu, porque esse é o Deus que você serve. Deus não é pego de surpresa pelos seus problemas. Porque às vezes a gente acha que Deus é pego de surpresa pelas nossas circunstâncias, e aí a gente vai explicar para Deus o que está acontecendo em oração. Senhor, está acontecendo assim, 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 tudo bem, pode orar assim, sem problema, mas o seu Deus, Ele sabe até o que você nem passou ainda. Então a primeira palavra para você, para 2025, para você profetizar é, até os problemas que você nem sabe, Deus já tem uma solução para a sua vida. Amém? E Ele diz, falai benignamente a Jerusalém. Mas Isaías só tinha batido até agora, só tinha mensagem dura, mas não, Isaías, agora você fala benignamente, e a palavra no original aqui é lab, que é falai ao coração. Falar benignamente, o que Deus estava falando através de Isaías é, a palavra que eu tenho para o meu povo, não pode ser uma palavra para ser ouvida apenas aqui com os ouvidos naturais. Eu quero que eles ouçam o que eu tenho para a vida deles, lá dentro deles, lá no coração deles. Tem um salmo que eu gosto muito, Salmo 62, 11, guarda para você. O texto diz, uma vez falou Deus, duas vezes eu ouvi. Já leu esse salmo? Como é que pode Deus falar uma vez e eu ouvir duas? É o eco da voz de Deus? Não, é que primeiro eu ouço aqui, e depois eu ouço aqui. Não seja daqueles que ouvem a voz do Senhor apenas no culto, e quando acaba o culto e vem a bênção, você vai para casa. O Senhor fala ao seu coração nesta noite. O que Ele tem para falar para você é para não ser esquecido. E Ele diz, fala para o povo, a sua milícia, não é malícia, é milícia, milícia de guerra, de batalha, a sua milícia é acabada. Deixa eu te falar, é Isaías falando para o povo, presta atenção, a sua batalha, a sua guerra acabou, mas ela nem começou assim, mas para Deus ela já até acabou. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim, a prova e a luta já acabou e você não percebeu. Mas eu estou vivendo ela. Sim, no nosso plano nós estamos vivendo, mas nos planos de Deus a milícia é acabada, a prova é acabada. E Ele diz, a sua iniquidade foi expiada. Peraí, a iniquidade pode ser expiada, ou melhor, o pecado pode ser perdoado antes mesmo de acontecer?
Porque é isso que o texto está dizendo. Olha, tem pecados que vocês nem cometeram, Isaías está falando, mas Deus está dizendo, está perdoado. Mas Eduardo, como isso é possível? Já foi possível. O texto diz, o seu castigo foi findado. Sabe por quê? Porque quando Jesus morreu na cruz, você não existia. Quando Ele derramou sangue pelos pecados da humanidade, você não tinha nem nascido. E a sua iniquidade já tinha sido apagada. E o seu pecado já tinha sido perdoado. Não é lindo o que Isaías está falando? Isaías está falando, o cativeiro que vocês nem viveram, eu já tenho a solução. A batalha que vocês ainda nem passaram, já está acabada. E os pecados que você nem cometeu, já está perdoado. Já não é motivo para dar um glória? Já não é motivo para dar um aleluia? De saber que tem um Deus que está lá na frente. O seu Deus não está limitado ao tempo como você está, minha irmã. O seu Deus não está limitado a este mundo, você está limitado, eu estou limitado. Mas o Deus que você serve, Ele não está ansioso por 2025, sabe por quê? Porque Ele é aquele que tem o tempo em suas mãos. Quem acredita nisso? Ele tem o tempo em suas mãos. E o Deus que tem o tempo em suas mãos, não vai ser pego de surpresa sobre o seu 2025. Então deixa eu profetizar sobre o seu 2025. A prova acabou. Qual? A que nem começou. Aleluia. Jesus te perdoa. Por qual pecado? Não estou em pecado. Até pelo que você não cometeu. Ele está na frente do seu 2025. Ele está no controle da sua vida, no controle da sua casa. Aleluia. Então o texto continua dizendo, voz que clama no deserto. Quem conhece esse texto? Preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo veredas ao seu Deus. Alguns aqui acreditam ser Isaías o profeta do deserto. Outros acham que eram vozes angelicais que Isaías tinha ouvido e profetizou. Quem acha que é figura de linguagem, mas a maioria dos teólogos sabe que ele estava apontando para João Batista. Ele estava apontando para aquele que prepararia o caminho de Cristo. Ele estava dizendo, olha, existe um caminho que já está sendo preparado. Então existem coisas da profecia de Isaías que foram aplicadas no momento em que ela estava sendo pregada lá. Outras que se cumpriram com João Batista e Cristo. E aquelas que servem para a minha vida e para a sua vida nessa noite. E para as que servem para a minha vida e para a sua vida nessa noite, eu gosto da que diz assim, ó, voz do que clama e não a voz que clama. Voz do que clama e não a voz que clama. Sabe por quê? Porque voz é diferente de som, já falei isso aqui? Som você pode medir, pastor. Você mede a altura do som em decibéis. Você mede a frequência do som em hertz. É assim que você mede um som. Mas como é que você mede uma voz? A diferença é que voz tem dono. E quem clama é a voz. Eu lembro quando eu era criança, eu estava jogando bola com meu irmão, e de repente um assovio atravessava 3 ou 4 quadras dessa periferia aqui de Campinas. Ninguém entendia porque era um assovio como todos os outros. Mas o meu irmão, ele não está aqui nessa noite, quem sabe ele chega, virava para mim, eu virava para ele e a gente fazia assim com a cabeça. A gente sabia que aquilo ali tinha dono. Ninguém ouvia nada, mas para a gente estava a voz do meu pai dizendo, volta para casa que já deu a hora. Era o assovio do meu pai atravessando o campinho raspadão, se é que vocês me entendem. O texto diz, voz do que clama, preparai o caminho. Eduardo, o que isso quer dizer? Que em 2025, você é chamado para ser voz, mas voz tem dono. Você tem dono. As pessoas que estão lá fora neste mundo perdidas, estão abandonadas, se sentem sozinhas, se sentem desamparadas, mas eu quero acreditar que aqui na Oitava todo mundo tem um dono. Eu tenho um dono sobre a minha vida, eu tenho alguém que está cuidando da minha trajetória. Só que quem tem dono clama. E clama onde? No deserto. Porque pode ser que o seu fim de 2024, em momentos de 25 na sua vida,
vão ser de deserto, mas você tem dono, aleluia, e quem tem dono clama até no deserto. Quem aqui tem coragem de dar um glória a Deus no deserto nessa noite? Você é chamado para clamar no deserto, voz do que clama no deserto. Eu gosto desse texto aqui. Por quê? Porque quem caminha pelo caminho correto, clama onde ninguém tem coragem. Quem tem dono, se comporta num local onde todo mundo se desespera, como alguém que sabe que alguém vai ouvi-lo. Quem aqui acredita que Jesus vai te ouvir? Porque quando as pessoas estão no deserto da vida aí, elas ficam sem solução, sem saber o que fazer, mas você é diferente. Você é diferente. Você sabe que mesmo que seja um deserto, você pode clamar para que você tenha, e sabe que alguém está te ouvindo. Mas não adianta ter voz, não adianta clamar, existe um convite para esse que vem antes. E o convite diz claramente: preparai o caminho. Aqui, existe uma coisa importante a ser dita. Quando os reis iam chegar, havia sempre aqueles responsáveis em ir à frente e preparar o caminho onde passaria a comitiva do rei. Não tinha estradas como Anhanguera e Bandeirantes, se é que você me entende. Então quando o rei vinha com a sua comitiva, não podia tropeçar, as carroças não poderiam parar. Então tinham aqueles que iam na frente, tirando mato, tirando pedra, preparando o caminho, porque sabia que o rei estava chegando. Preparai o caminho do Senhor, é saber que aquele que vem depois de você, aquele de quem você fala e que cuida da sua vida, precisa que você faça uma coisa simples. Não adianta só clamar, tem que agir, tem que preparar o caminho. Em 2025, ou melhor, nem espera porque ainda tem tempo, remova as pedras do caminho da sua vida, tire o mato do seu coração, tire toda a erva daninha que está atrapalhando o Senhor de avançar na direção da sua casa. Deixa eu profetizar para você sobre 2025, na medida em que você limpa o caminho, o rei vai se aproximando. Na medida em que você tira uma pedra, o rei vai se aproximando. Na medida em que você vai fazendo a sua parte, mas é deserto, o rei vai se aproximando, o rei vai se aproximando, o rei vai se aproximando, e ele está se aproximando da minha vida e da sua vida em 2024, nesse finalzinho, mas ele vai fazer o mesmo em 2025. Quem acredita nisso, levante a sua mão, profetiza sobre a sua vida, dizendo: Senhor, eu estou disposto a limpar o caminho da minha vida, para que você encontre passagem direta na minha casa, passagem direta na minha família. Quem acredita nisso daqui nessa noite? Que maravilha isso, meus irmãos. Prepara o caminho do Senhor, abra o caminho para aquele que é grande. Não entendi, eu gosto disso daqui, pouca gente prega isso daqui, ó. Deus, através de Isaías, está dizendo que aquele que é a voz que clama no deserto e que prepara o caminho, tem que fazer a parte mais fácil. Fala com a pessoa do seu lado, sua parte é a mais fácil. Porque no versículo de número 4, ele começa a mostrar que aquilo que você não pode fazer, ele pode. Quem acredita nisso? Existe uma pequena parte que é nossa, que é preparar o caminho do Senhor, aleluia. Sabe por quê? Porque a parte difícil é Ele que faz. Versículo de número 4, todo vale será exaltado, todo monte outeiro será abatido, o que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará. Agora eu vou começar a profetizar de verdade aqui nessa noite, meus irmãos. O que o texto está dizendo é o seguinte: o vale será exaltado. Todo mundo entende o que é vale? É uma composição geográfica que é uma saliência funda, obscura, de maneira que a gente fala: nossa, eu estou passando um vale. E Davi falou: ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte. É mais ou menos assim, você consegue tirar pedra, não consegue? Você consegue remover mato, preparar o caminho, mas você consegue mudar a geografia de um lugar? Não, mas Deus está dizendo: a parte impossível eu faço.
Você nem entendeu, senão você estaria dando um aleluia maior. Ele está dizendo o seguinte, ó, o vale será exaltado, aleluia. Se no caminho que você estiver preparando, para que eu tenha passagem na sua vida, existirem coisas impossíveis, essa parte é a minha e não a sua. Ele vai chegar no vale que você está passando, que é assim, e vai fazer isso daqui, ó, para você passar. Sabe por quê? Porque você está preparando o caminho e está clamando onde ninguém quer clamar. Quem acredita nisso? Levante a sua mão. Deus vai exaltar os vales da sua vida. Eduardo, mas o meu problema não é um vale, eu tenho uma montanha para atravessar. Deixa eu profetizar de novo. Todo monte e todo outeiro será abatido. O que o texto está dizendo, ó, se for um vale, será exaltado. Mas é uma montanha, será abatido. Aleluia. É muito grande, será abatido. É muito difícil, será abatido. É impossível, prepara o caminho, tira a pedra, tira o mato, corrige a tua vida, porque o impossível está na mão dele. Quem acredita nisso aqui? Vou profetizar mais um pouco. O texto diz, o que é torcido se endireitará. Eduardo, você não tem ideia como está a minha vida. Minha vida está torcida como galhos que foram crescendo e se envolvendo um ao outro. A minha família está toda torcida. A minha situação financeira está toda torcida. Prepara o caminho, aleluia. Tira a pedra, arranca o mato, porque Deus vai esticar aquilo que é torcido na sua vida. Levanta a sua mão. Ele vai esticar aquilo que está torcido sobre a sua vida. Ele vai esticar aquilo que está emaranhado na sua vida. Você fala, não, é impossível, parece que quanto mais eu mexo, mais bagunçado fica. Ele vai cuidar daquilo que está torcido. Aleluia. Vamos mais um pouco. E o que é áspero se alisará. Em algumas traduções, se aplanará. Você não conhece o coração do meu marido, ele é áspero. Que você não conhece a situação lá na minha empresa, a coisa está áspera, você encosta, já se machuca. O Deus que você serve, levanta a sua mão, vai pegar as situações que hoje só ferem, porque estão ásperas, e vai alisar, aleluia, vai colocar a mão dele. Oh, glória a Jesus. Quem está sentindo essa presença aqui na oitava nessa noite? E Ele vai alisar aquilo que só está machucando. Mas o caminho é difícil, deixa que Ele vai alisar. Vai preparando o caminho que Ele está chegando. Vai preparando o caminho que o rei está vindo. Vai fazendo a sua parte que Ele está vindo. E Ele vai alisar aquele coração difícil, aleluia. Ele vai alisar aquela situação que só machuca, glória a Deus. E se eu fizer tudo isso, eu faço a minha parte, Deus faz a dele, e o que acontece? Vamos ver se você trouxe o seu glória hoje. Versículo 5, e a glória do Senhor se manifestará. Quem aqui acredita que a presença do Senhor vai se manifestar em nossas vidas em 2025. Você cuida de fazer a sua parte, você cuida de tirar a pedra, tirar o mato, preparar o caminho. Ele exalta o vale, Ele abaixa os montes, Ele estica o que está torcido, alisa o que está áspero, e a glória do Senhor se manifestará em nossas vidas em 2024 final e em 2025. Quem acredita nisso aqui na oitava Igreja do Nazareno, profetize isso sobre a sua casa, sobre o seu lar, sobre esta igreja, sobre o seu ministério, sobre aquilo que você não consegue colocar a mão. A glória do Senhor se manifestará. Aleluia. Eu vou passar um pouco, vou correr um pouquinho, tá, meus irmãos? Eduardo, e por que isso vai acontecer? Porque o Deus que você serve e que você tem profetizado que venha sobre a sua casa, Ele é grande. Quem aqui acredita que Ele é grande? Ele é poderoso, não existe impossível para a vida dele. Então Isaías começa a profetizar e mostrar para o povo
o tamanho do Deus que ele serve, porque antes ele fala, o homem é como a erva seca, cai, mas o seu Deus é diferente. Ele diz assim, ó, versículo número 9, tu, ó Sião, anuncia as boas novas, sobe a um monte alto. Vamos anunciar boas novas sobre as nossas vidas aqui nessa noite, aleluia. Anuncia e levanta fortemente, não temas, e dize às cidades de Judá, eis aqui o seu Deus. E Isaías começa a apresentar o Deus de Israel para o próprio Israel, aleluia, porque às vezes a gente parece que esquece o Deus que a gente está servindo. Vamos passar rapidinho, versículo de número 11, ele é o pastor que em seus braços acolhe os cordeirinhos. 2025 tem colo de Deus para a sua vida, tem um pastor que cuida da sua vida. Versículo número 12, ele mediu com uma concha as águas em suas mãos. Quem já bebeu água com a mão? Qual é o segredo? Tem que beber rápido, porque você pega, se você bobear ela vai embora, não é assim? Já viu quando uma criança está aprendendo a beber água com a mão? Você ensina ela a fazer a conchinha, vai mais água na camiseta e para baixo do que para dentro da boca. Às vezes a gente tenta resolver a nossa vida como uma criança tentando beber uma conchinha de água, mas o seu Deus, ele pega todas as águas da terra, de todos os mares, oceanos e rios, e coloca na palma da mão dele. Então esse problema que está escapando pela sua mão não é nada, minha irmã. Essa dificuldade que está escapando pelas suas mãos não é nada. O Deus que você serve tem os oceanos na palma da mão deles. Quem acredita nisso aqui na oitava? Você está muito quieto, dá o seu glória a Deus aí. Ele mede os céus com palmos. O mais próximo que você pode chegar de medir um céu é viajar de avião e falar, como pode ser tão longe e chegar tão rápido, não é isso? Não é isso que você pensa? Aí você olha a velocidade do avião naquela telinha da frente, e você fica impressionado, como que os homens criaram tecnologia tal, que consegue atravessar você tão rapidamente para o Nordeste, para quem aqui está indo viajar para o Nordeste, amém? Profetiza isso sobre a sua vida, e eu profetizo para mim aqui. Só que o Deus que você serve, enquanto você está impressionado em ver o céu desse jeito, Ele faz assim com o céu, ó. Se você pudesse olhar pela janelinha do avião da sua vida, você perceberia que aquilo que para você é muito distante de chegar, para Deus é isso aqui, ó. Aleluia. Entendeu? Tem gente que entendeu aqui na frente. Aquilo que é distante e difícil para você, para o seu Deus, não é nada. Ele recolheu, versículo 12, como uma medida, todo o pó da terra. Quem varre sabe como é difícil varrer pó. Tem uma parte que você leva, tem outra parte que sobe. Quando você termina de levar ali, a parte que sobe desceu. Aí parece que você tem que varrer absolutamente tudo de novo. Já aconteceu isso? Varrer pó é difícil, porque ele espalha. E às vezes quando a gente está tentando resolver a nossa vida, parece que a gente está varrendo pó. Quem é que está varrendo pó em 2024? Aleluia. Parece que você tentou limpar e parece que a coisa só espalhou. Mas o Deus que você serve pega todo o pó da terra. E o Deus que pega todo o pó da terra como uma única medida em suas mãos, é aquele que pode pegar todo esse pó que foi levantado em 2024 na sua vida, juntar numa só medida e dizer, filho, eu estou no controle. Quem aqui acredita que Deus está no controle da sua vida? Ele é grande. Versículo de número 13 e 14, ele nunca assentou para aprender como você. Ele nunca precisou pedir conselhos. Versículo 15, as nações são para ele como gotas de um balde. Você vê esses homens poderosos, né, no mundo, assumindo países, se achando muito. Já foi limpar alguma coisa, encheu um balde d'água, aí você atravessa a casa com aquele balde d'água. Se uma gota do balde cair, o que você faz? Você não faz nada, você segue. As nações para Deus são como essa gota do balde. O caminho de Deus vai seguir, independente do que esteja acontecendo nesse país, independente do que esteja acontecendo no mundo. O seu Deus
tem o controle de tudo. As nações para Ele são como a gota de um balde. A solução da sua casa e da sua vida não depende do contexto lá de fora, porque Ele tem o controle sobre a minha vida e sobre a sua vida. Quem acredita nisso aqui na oitava? É Ele que tem o controle. Ele diz, olha, versículo 16, eu gosto desse: nem todo Líbano serve para fogo, nem todos os animais para o holocausto. O Líbano é onde tinha os cedros do Líbano, e é onde tinham manadas e mais manadas, onde eram criados animais. O texto está dizendo que se pegassem todas as árvores do Líbano e queimasse, e todos os animais do pasto, e oferecesse, não seria o suficiente para o tamanho do seu Deus. Não, peraí, você não entendeu. Porque tem crente que fica recusando dar glória a Deus na igreja. Tem crente que chega, cruza o braço para ver se o culto vai ser bom, para avaliar culto. Deixa eu dizer, enquanto você está segurando o seu glória, a palavra de Deus diz que naquela época onde para adorar a Deus tinha que oferecer sacrifício de animais, se todos os animais do mundo fossem oferecidos acima de todas as árvores do mundo, não seria suficiente para expressar a glória que Ele merece. Então eu acho que você tem que soltar esse aleluia, esse glória a Deus nessa noite aqui, né? Você tem que começar a fazer seu culto em 2025, deixa eu profetizar, em 2025 você vai vir para a igreja fazer culto. Você não vai vir para assistir culto, você vai vir para servir, você vai vir para ser útil. Seja útil, meu irmão. Aleluia. Glória a Deus ou não? Você fica recusando dar um glória aí, você está achando que Deus está precisando, né? Desse teu glória, assim, olha só, Deus nem foi exaltado hoje, porque você ficou quieto no culto. Ah, você não sabe de nada, querido. Se nós ficássemos o culto todo tentando expressar a grandeza de Deus durante toda a nossa vida, isso não seria suficiente. Esse é o Deus que você serve. Versículo 26, eu vou pular alguns para a gente poder terminar no tempo. Você nem sabe o nome das estrelas. Você vai lá no planetário e você fica como um bobo, não é mesmo? Você assiste uma reportagem e fala, nossa, como pode o espaço ser tão grande? Mas o Deus que você serve, chama elas pelo nome. Tem gente que entendeu. Se Ele a chama pelo nome, que dirá de você, por quem Ele ofereceu o seu Filho na cruz? Se Ele conhece as estrelas pelo seu nome, por que Ele não conhece as dificuldades da sua vida? Vamos terminar nesse tempo? Quando você chega lá no final, você vai perceber que Isaías sabia que o povo, mesmo assim, achava que Deus não estava olhando para eles. Como é que você chega em 2024? Se você chega em 2024 como o versículo 27, por que dizes Jacó e falas Israel? Meu caminho está encoberto, meu juízo está desapercebido. Em outras palavras não vai vir castigo nem bênção. Deus não sabe nem aonde eu estou. Está terminando 24 dizendo assim, Deus não passou lá na minha casa não. Mas se você está vindo aqui na Nazaré nestes cultos, é para você tomar uma decisão de que é você que clama sobre a sua casa, sobre a sua vida, para que 25 seja diferente, amém? Então para que o seu 25 seja diferente, olha o que o Senhor fala para você e fala para a oitava Nazareno nesta noite. Não sabes, não ouvistes, o eterno Deus, Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. Ai, mas eu estou terminando 2024 tão cansado. Mas o seu Deus não se cansa nem se fatiga. Ah, você não tem ideia como foi difícil carregar essa mochila esse ano todo. Mas o Deus que você serve não se cansa nem se fatiga. É insondável o seu entendimento. Agora deixa eu profetizar sobre o seu 2025. Dá força ao cansado. Levanta a sua mão que eu vou falar de novo. Dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Espera aí, como é que pode multiplicar algo que não existe? É o Deus que você serve. Multiplica as forças de quem não tem vigor nenhum, porque o seu Deus multiplica do nada. Você precisa de 1 mais 1 para multiplicar.
O seu Deus não precisa de nada para multiplicar. Ele multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, o texto diz. Os jovens se fatigam, os moços certamente cairão. Agora levanta a sua mão para a gente terminar. Mas os que esperam no Senhor, quantos aqui esperam o Senhor em 2025 na 8ª Nazareno? Isso, dá o seu glória, levante a sua mão como quem de verdade, os que esperam no Senhor. Quem aqui espera no Senhor? Eu acho que você não está levantando a sua mão com vontade não. Os que esperam no Senhor, escuta o que o Senhor tem para dizer: renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Se coloque de pé, profetizando o seu 2025, sabendo que o Deus que você serve é aquele que está presente aqui nesta noite e que marcou este encontro de hoje para dizer: Ele é na sua vida. Deus tem uma carta de consolo para ti. Abraça o irmão que está do seu lado e fala: Deus tem uma carta de consolo para as nossas vidas. Eu quero orar por aqueles que estão terminando 2024 com tanta luta e dificuldade, que você às vezes nem tem força para profetizar o seu 2025, mas os pastores vão me ajudar aqui, e nós vamos profetizar sobre o seu 2025 aqui nessa noite. Vem à frente, eu quero orar por você. Vem à frente, eu quero orar por você. 2024 foi difícil, 2024 foi complicado, mas você vai virar o jogo da sua vida. É você que vai fazer. Aleluia, aleluia. Pode adorar, fica à vontade. Vocês não se importam de eu falar um pouquinho enquanto vocês cantam não, né? Levanta a sua mão. Aleluia. Deus tem a solução para os problemas que nem aconteceram ainda. Diga amém. Para cada coisa que eu falar, você diz um amém sobre a sua vida. Deus tem a solução para as provas que nem aconteceram ainda. Profetiza sobre a sua vida: Deus tem a solução. Ore ao Senhor para os problemas que nem aconteceram na minha vida. Aleluia. Ele tem perdão para os pecados que eu nem cometi ainda. Esse é o Deus que você serve. Profetiza sobre a sua vida, coloque a mão no seu peito e uma outra para o alto e diz: Senhor, levanta os vales da minha vida em 2025, abaixa os montes da minha vida em 2025, estica tudo que está torcido lá na minha casa, aleluia. Alisa tudo que está áspero e machucando a minha vida em 2025, oh glória. Exalte ao seu Deus. Senhor, diga para Ele: eu acredito, Tu é aquele que conhece as estrelas pelo nome, Tu é aquele que junta os oceanos na palma das suas mãos, Tu é aquele que mede o pó da terra de uma vez só, Tu é aquele que abraça os cordeirinhos em seus braços. Venha sobre o meu 2025, muda a minha casa, a minha família, a minha trajetória. Vai na direção da minha família em 2025, vai na direção do meu trabalho em 2025, vem na direção do meu coração em 2025, Senhor. Adore o Deus que é grande em 2025. Com muito louvor. Levante a sua mão. Eu já vou entregar junto com a minha, deixa eu falar. Repete comigo: meu 2025 está nas mãos do eterno Deus Todo-Poderoso. Em 2025, diga, em 2025, eu vou preparar o caminho, eu vou fazer a minha parte, e eu sei que o impossível, aleluia, eu sei que o impossível está nas tuas mãos, Senhor.
Então eu clamo-te sobre o meu 2025. Eu clamo o teu nome sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre o meu emprego, sobre o meu coração, sobre o meu casamento. Eu clamo o teu nome sobre a minha vida em 2025. Aleluia. Pastor Sandro. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Deus, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que nessa noite, Pai, haja cura no meio do teu povo, Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que se crermos em Ti, como diz a Escritura, rios de águas vivas brotarão do nosso interior. Nessa noite, Pai, abre os céus, ó Deus, sobre este lugar, Senhor, e restaura vidas. Abre a tua boca nessa noite, comece a falar com Ele. Continuando um pouco, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. É uma promessa de Deus para a nossa vida nessa noite. Ele está renovando as nossas forças nessa noite. Oh, Galabassuri Andarabai. Vem Espírito de Deus. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo. Vem, Senhor. Adore a Ele, adore. Adore a Ele. Vem Espírito Santo, vem. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Diga, Senhor, entra no meu coração nessa noite, Deus. Oh Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus. Supremacia e trono são teus. Adore, adore Ele, adore, adore, adore. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Adore, adore a Ele, adore. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou Cristo em suas linhas de amor. E agora um homem feito eu pode no homem ver a Deus, ter paz, viver, andar e ser. Me fez amigo em seu verter. Aleluia! Aleluia! Oh! Nós temos paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz. Nós temos paz com Deus, paz com Deus, paz com Deus. Nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus. Aleluia! Eu tenho. Paz com Deus. Nós temos. Nós temos paz com Deus.
Repita comigo: Senhor Jesus, eu creio que 2025 será o melhor ano da minha vida. E eu creio que antes de chegar 2025, o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que eu penso, que eu imagino, na minha casa, na minha família, na minha saúde. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Adore Ele, adore, adore. E aquele fio que se rompeu da minha alma até a Deus, o sangue santo costurou, viste suas linhas de amor. E agora um homem feito eu, pode um homem ver a Deus. Que faz viver, andar e ser, fez a mim vencer o medo. Ora carabalabassuri andarabai, ora carabaxere carabai. Aleluia. Paz com Deus, temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, nós temos paz com Deus, paz com Deus, nós temos paz com Deus. Será que você pode abrir a sua boca, dar glória a Deus, exaltar, aplaudir, aleluia, dizer: Deus, eu tenho paz contigo. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida. Creia que é um tempo de milagres na sua vida. Você não veio aqui por acaso. O Espírito Santo te conduziu aqui nessa noite para você ouvir essa palavra. Se tiver um monte na sua vida, Ele vai aplanar. Se você estiver passando vale, Ele vai aterrar. Mas continue construindo a vereda. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até chegar dia perfeito. Amém? Você recebe essa palavra para o seu coração? Então eu quero convidar você a retornar. Vem no sábado para assistir a sessão de cinema, pipoca por nossa conta, tá certo? E domingo em 2 horários, na celebração das 9 horas e na celebração das 18 horas, o pastor Eurico vai estar trazendo 2 mensagens. Vai vir lá de Itupeva, foi o que eu falei, né? Itupeva, vai estar ministrando no culto das 9 e vai estar ministrando no culto das 18. Se eu fosse você, eu vinha nos 2 cultos. Deus vai abençoar a sua vida. Passe lá na frente, eu vou abençoar a sua vida já. Quando você sair, passe lá na frente e abençoe o pastor e o projeto dele. Vai ser bênção. Estenda suas mãos. Pai, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa noite, por essa palavra poderosa e abençoada. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja no nosso coração. Se você crê, diga amém. Deus abençoe sua vida. Cumprimente a pessoa que está do seu lado. E aquele